Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta maior, profeta Isaías. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus, que já nos diz a própria Bíblia: céus e terras passarão, mas ela permanecerá para sempre. Isaías 43, versículo 1, diz a palavra de Deus: agora, porém, assim diz o Senhor. Quem estava a falar, igreja? Vou repetir a pergunta: quem estava a falar? O Senhor Deus estava a falar através do profeta Isaías. Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando Deus fala e dirige a sua palavra a Jacó, como aqui você leu comigo, Deus falando a Jacó que ele criou, a Israel que ele formou. Na verdade, Deus não está falando a duas pessoas diferentes. Deus está falando a Jacó, filho de Isaque, que tinha por significado de nome usurpador, enganador, mas que depois, na presença do Senhor, mesmo vivendo em seus altos e baixos de vida espiritual, foi reconhecido por Deus como sendo Israel, príncipe de Deus. Então você pense na história de um homem que tinha por significado do seu nome Jacó, repito, enganador, usurpador, agora ser e ter o seu nome trocado para Israel, que tem um significado totalmente diferente, e agora tem como significado príncipe de Deus. Quando Deus fala a Jacó, quando Deus fala a Israel, que são a mesma pessoa, Deus está falando, na verdade, comigo e com você. Diga comigo. Deus está falando comigo. Olhe para quem está do seu lado e diga comigo e com você. Deus está falando conosco. Por quê? Porque hoje nós somos o Israel de Deus. E quem sabe e lê a palavra de Deus, sabe que de Jacó, sabe que de Israel, surgiram as 12 tribos, os 12 patriarcas. E ali aquela família de Jacó, aquela família de Israel, dá início a toda a nação hebraica, o povo de Deus. Eles eram o Israel de Deus por nascimento. Nós somos o Israel de Deus por aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas todas as vezes que eu leio Isaías 43, e Deus falando ao seu povo, Deus falando a Jacó, a Israel e a sua descendência, e hoje nós somos descendência de Deus, e Deus diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Isso tem um valor que nós não conseguimos alcançar, o valor que tem sermos chamados de propriedade de Deus.
és meu. Nós vivemos em um tempo em que algo que é corriqueiro em nossas mãos, nós vivemos em um tempo em que algo que é fácil de se observar nas bolsas das mulheres, das senhoras, tem um valor. Estou falando do celular. O celular tem o seu valor. Já teve muito mais valor financeiro. E hoje tem valor para a nossa comunicação. Hoje, o celular, muitos não conseguem mais viver sem ele, porque o celular, inclusive, se tornou instrumento de trabalho. Então, cada um de nós tem em sua propriedade um celular. Agora, alguém imagine aí, você no seu lugar, se aproximar de você uma pessoa e dizer: esse celular não é seu, esse celular é meu. Dependendo do valor do aparelho, você vai se irritar com essa pessoa. E se ela quiser tomar o celular de você, talvez você entre em uma luta corporal. Agora você imagine que eu estou falando de um aparelho que daqui a pouco, por esquecimento, fica em um lugar e você não consegue mais achar. Eu estou falando de um aparelho que por descuido cai dentro de um pote de água e daqui a pouco já não serve mais para nada. Eu estou falando de um aparelho que daqui a pouco está ultrapassado e você vê a necessidade de trocar. Imagine o valor de um ser humano para Deus. A palavra de Deus, ela nos traz ao conhecimento que um ser humano vale mais do que um mundo inteiro. Nós não conseguimos estimar o valor de uma vida humana. Infelizmente, nesses últimos tempos, em que nós estamos esperando a segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não mais para evangelizar, para pregar, não mais para curar, não mais para salvar, não mais para trazer a vida, ressuscitando mortos, curando o cego, curando o leproso, salvando o homem do mau caminho, mas esperamos a segunda volta do Senhor simplesmente para arrebatar a igreja. Nesses últimos tempos, um dos sinais é exatamente a falta de amor entre os homens, a falta de amor pelo próximo, e por isso, aqueles que não compreendem o valor de uma vida humana, ceifam uma vida, tiram uma vida, às vezes até por causa de um celular. Mas nós, o Israel de Deus, sabemos o valor que o homem tem, e sabemos o valor dessa frase dita por Deus aos nossos ouvidos, que vai ao nosso cérebro e desce ao nosso coração: tu és meu. Imagine agora a tristeza de Deus quando vê alguém que ele chama de seu se tornando propriedade de outro ser. Tu és meu. Mas, irmãos, falando e lembrando de um Deus todo-poderoso, falando e lembrando daquele que criou céus e terra, daquele que conhece o ser humano por dentro e por fora, porque foi ele que formou o ser humano no ventre materno, como formou Levi, que terça-feira estaremos conhecendo pessoalmente. Falando desse Deus tão grandioso,
Um Deus que é dono do ouro e da prata, porque foi Ele que formou esses elementos no seio da terra. O que nós, seres humanos, teríamos de valor para Deus? O que nós, seres humanos, representaríamos para Deus? Para que Deus nos quer? Será que você já fez essa pergunta a você mesmo, a você mesma? Por que Deus me quer? Por que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, para que eu seja verdadeiramente propriedade dEle, Deus? Por que Deus me quer? Que valores Deus viu em mim? O que temos nós para oferecer a Deus? Eu não vou pedir para levantar a mão quem já, em seus pensamentos, se pegou fazendo essa pergunta. Por que Deus nos amou tanto? Ao ponto de, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus nos amou de uma forma tão surpreendente e tão valiosa? Por que Deus declara: tu és meu? Porque, meus irmãos, Deus tem objetivo para mim e para você sobre a face da terra. Eu falei sobre valor de um objeto que hoje, grande parte da população, talvez a maioria da população possua. Pelo menos no Brasil, se não me engano, o Brasil já é o segundo país a usar mais celular no mundo. O brasileiro, ele faz uso do celular. Mas, meus irmãos, e qual é o nosso valor? Será que o meu valor é porque eu sou pastor? Será que o seu valor é porque você é professor? Será que o seu valor, você que me assiste aí na sua casa, é porque você é um profissional da área da saúde? Será que o valor do meu amigo Miltinho, que está sentado ali atrás, é porque ele é músico? Será que o valor de Randieres é porque Randieres louva, canta na igreja? Será que o seu valor é porque você, como caminhoneiro, porque nós temos irmãos caminhoneiros? Será que o seu valor é porque você simplesmente ajuda, coopera ao Brasil girar, carregando mercadorias na traseira, na carroceria do seu caminhão? Será que o seu valor é porque você é pai? É porque você é mãe? Tudo isso vai passar um dia. As profissões irão passar em nossas vidas. Um dia ninguém mais terá como desenvolver o seu chamado, desenvolver a sua profissão, o nosso valor. E por isso Deus declara: tu és meu. É porque Deus tem outro objetivo para mim e para você. E todas essas pessoas que eu citei, essas profissões que eu citei, simplesmente para ilustrar a pregação. Os que estão longe. Talvez você esteja, e talvez você chegou aqui se sentindo longe de Deus. Os que estão longe têm valor, porque são chamados para estar perto do Senhor. E não é que você estando longe, você perde o seu valor para com Deus. O ser humano tem o seu valor e não há quem faça isso passar. Um ser humano vale mais do que um mundo para Deus. É por isso que você entende
que tantos seres humanos que vivem à margem da sociedade, rotulados como criminosos, rotulados como pessoas que não têm valor algum para a sociedade, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o chamado em seu coração para servir ao Senhor, aceitam Jesus Cristo. E muitas vezes estão apontados pela sociedade que rotula, muitas vezes estão apontados pela sociedade que tem o seu pré-conceito, quer dizer, um conceito já formado, são apontados. Mas não é porque era um criminoso, não é porque era alguém que vivia à margem da sociedade, não tinha valor para Deus. Porque mesmo quem vive longe, Deus quer chamar para perto de si. Os que estão longe são chamados para também Deus dizer: tu és meu. Versículo 6 de Isaías 43. Direi ao norte, dá. Direi ao sul, não retenhas, extremidades da terra, norte e sul. Direi ao norte, dá. Direi ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas da extremidade da terra. São chamados, todos são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Repito a pergunta: qual o nosso valor para Deus? O que nós temos para oferecer a Deus? Nós que Deus fala, tu és meu. Sabe qual é a resposta? Deus nos formou. Por isso que você que é mãe, valoriza tanto o filho que foi formado no seu ventre. Pastor, e nós fomos formados aonde? Em que lugar de Deus? Diga para quem está do seu lado: fomos formados no coração de Deus. No coração de Deus. Não interessa o quanto você pensa estar longe de Deus. Você está no norte, distante de Deus. Você está no sul, distante de Deus. Deus diz: norte, me dá. Sul, não retenhas. Entrega os meus filhos. Eu quero eles perto de mim. Não interessa as extremidades da terra, eu quero ele perto de mim. Deus quer você mais próximo dele. Todos que são chamados pelo meu nome, olha aí para que nós fomos chamados pelo nome de Deus. Todos que foram chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória. Ei, presta atenção, eu e você fomos criados por Deus para a glória dele. E não para a glória do mundo, mas para a glória de Deus. 3 perguntas, só 3 perguntas tiram a paz da humanidade. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? A Bíblia nos responde as 3. Eu vim de Deus, eu estou aqui para louvar e engrandecer a Deus, e eu vou voltar para Deus. Os que estão longe são chamados e serão do Senhor. Como eu andei distante do Senhor. Ontem Breno foi pego de surpresa aqui pela orelha, no bom sentido, para dar testemunho no culto dos homens. Sujeito
dava nó em gilete. Sabe o que é dar nó numa gilete, Pedro? Tem um cabra aqui que dava nó em gilete, só com a mão. De tanto que aprontava com a esposa. Ô cabra complicado, embaçado. Esse era embaçado. Aí estava longe, distante demais do Senhor. Estava lá pelos cafundós do Judas. Aí Deus disse assim: vou chamar a esposa, vou modificar a esposa, vou transformá-la, e esse sujeito vai começar a ver dentro de casa o exemplo. Meu Deus do céu, esposa, foi para isso que você foi chamada. Marido, foi para isso que você foi chamado, abençoado, para a glória de Deus. Aí o caboclo começou a ver a mudança da mulher e disse: não, essa mulher só pode estar ficando abilolada, louca. Quanto mais eu apronto, mais ela diz que me ama. Quanto mais eu apronto, mais ela é atenciosa comigo. E começou a vir a igreja. Aí Deus pegou, virou o sujeito pelo avesso. E as giletes ficaram para o passado. Chamou de longe. Chamou de longe, porque pertence a Deus. Bata no seu peito e diga: eu pertenço a Deus. Bata mais forte e diga: eu pertenço a Deus. Não é esse mundo aí que está conduzindo a humanidade à perdição a largos passos, caminho largo que conduz à perdição. Eu pertenço, diga: eu pertenço a Deus, eu sou propriedade de Deus. Não deixa o diabo colocar na sua cabeça o contrário não, meu irmão. E aí continua a palavra de Deus. Por que foi que Deus declarou: tu és meu? Porque mesmo quem está longe, Deus atrai para ser dele. Por que Deus declarou: tu és meu? Porque mesmo aquele que tem olho, mas não vê, aquele que tem ouvidos, mas não ouve, verá e ouvirá para anunciar a verdade da grandeza de Deus. Por isso Deus diz: tu és meu. Nós sabemos que tem pessoas que você convida para assistir um filme, para assistir uma reportagem, você convida para bater um papo e essa pessoa passa minutos, talvez fragmentos de horas com você conversando, mas quando se chama para conversar um pouco da palavra de Deus, a pessoa parece que está cega, a pessoa parece que está surda, ela não vê, ela não ouve. Não pense que essas pessoas, Deus não quer declarar sobre elas: tu também é minha, você é meu. Eu tinha um verdadeiro pavor à palavra de Deus. Eu não nasci um lar cristão como os meus filhos, vocês sabem disso. Para mim era coisa de crente a palavra de Deus. A palavra de Deus é universal. Ainda ontem eu falei isso no programa de rádio. Por isso é o livro, a Bíblia, mais vendido do mundo. Então mesmo aqueles que veem a palavra e não enxergam, mesmo aqueles que ouvem a palavra e não escutam, esses Deus também quer dizer: tu és meu. É o que está escrito no versículo 8. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é.
Se você está se sentindo como alguém que lê a Bíblia e parece que não vê nada, se você está se sentindo como alguém que ouve a palavra e parece que está surdo, volte a andar como alguém que é propriedade de Deus, como alguém que sabe que a palavra de Deus é a verdade, como alguém que sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus nós estamos passando apenas um tempo determinado sobre a face da terra. Mas com Jesus nós estamos passando um tempo determinado sobre a face da terra, esperançosos de um dia passar a eternidade no céu. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Ouça os objetivos que Deus tem para mim, não apenas o pastor, mas para cada um de vocês que está sobre a face da terra. Nós temos valor para o Senhor. Nós somos aqueles que estavam longe, norte e sul, e o Senhor trouxe para perto e disse: você é meu. Nós somos aqueles que líamos e não víamos, ouvíamos, mas nada chegava aos nossos ouvidos, e Deus nos chamou para dizer também: tu és meu, tu és minha. Aquilo que é seu, meu irmão, você que está presente aqui, é de sua propriedade, e com valores, muitas vezes, de sacrifício seu, essas coisas se tornaram sua propriedade. Nós não nos tornamos propriedade de Deus de qualquer forma, não. Nós nos tornamos propriedade de Deus por um valor muito alto, que não fomos eu e você que pagamos. Nós nos tornamos propriedade de Deus por valor de sacrifício também. Sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só somos propriedade de Deus por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos comprou por preço alto. O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você se lembra que eu perguntei: mas para que Deus nos quer? Você se lembra que eu te perguntei: o que temos para lhe oferecer, para Deus declarar: tu és meu? Quando Deus olha para mim, olha para você. Quando Deus olha para o ser humano, a humanidade, sabe o que é que Deus vê em mim e em você? Deus vê preço de sangue. Quem pode entender isso? Levante sua mão e glorifique ao Senhor. Deus vê preço de sangue. Como quando você olha para o seu celular, você se lembra o quanto você pagou. E se o seu filho brinca com o seu celular, você logo se preocupa em pagar um valor a mais por uma película. Quando Deus olha para mim, para você, quando Deus olha para a humanidade, Deus vê o valor que foi pago, para Ele poder me chamar e te chamar: tu és meu. Agora preste atenção, igreja do Senhor. Não desvalorize aquilo que Deus valorizou. Saiba que tem valor a sua salvação. Saiba que tem valor o seu nome escrito no livro da vida. Saiba que tem valor você ser chamado de servo de Jesus Cristo. Saiba que tem valor você ser chamado, ser chamada de discípulo, de discípula de Jesus. E é um valor inestimado. Inestimado.
O que tem olho, mas não vê, o que tem ouvido, mas não ouve, também é chamado para ser propriedade de Deus. E esses anunciarem o que Deus tem feito em suas vidas. Mas não para por aí. Para Deus declarar: tu és meu. Deus estava falando através do profeta Isaías, que mesmo quem estava longe, ele ia chamar para perto. Para Deus declarar: tu és meu, Deus estava falando através do profeta Isaías, que mesmo aqueles que não estão ouvindo, não estão vendo a palavra, um dia Deus chamará para perto. Então nunca olhe para ninguém. Nunca olhe para ninguém e diga: esse aí não tem jeito. Nunca olhe para ninguém e desvalorize aquilo que tem valor para Deus. Porque os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos planos. Nós enxergamos como Deus declarou, para que Samuel ali escolhesse dentre os filhos de Jessé o novo rei de Israel. Deus nos declarou: você é homem, você vê o exterior, eu sou Deus, eu vejo o coração. Quantos aqui, quantos de nós que estamos presentes nesse ambiente, lá atrás, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, receberam isso? Ih, esse aí não tem mais jeito não. Hein, Junião? Raimundão, só peça boa. Mas Deus foi lá e usou alguém, estava longe, estava sem ouvir, estava sem ver, e disse: venha para cá, meu filho, venha para perto, tu também é meu. Hein, Paulo Sérgio? Hein, Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, outro dia eu estava evangelizando com o seu testemunho de vida, lá na minha terrinha de Acari, que tem os meus amigos ali, que vieram hoje para o culto. Mas não para por aí. Para que Deus nos quer? O que temos para oferecer a Deus, para Ele declarar: tu és meu? Nós somos do Senhor, irmãos. Nós somos suas testemunhas para anunciar que Jesus é o Senhor e o único Salvador. Através dos nossos atos, através do nosso testemunho, através do evangelismo. Não adianta nada Deus ter te chamado para Ele dizer: tu és meu, e você vai ser minha testemunha para anunciar que o meu Filho Jesus Cristo é o único, porque só há Ele, e suficiente Salvador, porque só precisamos dEle, e você não entendeu o seu valor. E andar por aí, agindo da forma como você quiser agir. Não desvalorize aquilo que Deus valorizou. Eu tenho recebido de Deus esses dias, que nós não podemos fazer nada para Deus. Porque o que nós podemos fazer para um Deus tão poderoso? O que nós podemos fazer para um Deus que dá ordem a raios, trovões, ao vento? O que nós podemos fazer para um Deus que dá ordem ao mar: não passe do seu limite? O que nós podemos fazer para um Deus que criou todas as coisas? Irmãos, a resposta é: para Deus nós não podemos fazer nada. Mas Deus me revela que nós podemos fazer em memória dEle. Nós podemos fazer em lembrança dEle, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja exaltado. E no versículo 10, no versículo 10, a palavra de Deus diz:
através do profeta Isaías, para aqueles que Deus disse: tu és meu. Tem alguém aqui ouvindo Deus dizer para si: tu és meu? Eu vou repetir a pergunta: tem alguém aqui ouvindo Deus dizer para si: tu és meu? Não adianta você querer andar debaixo da propriedade de outro, porque Deus te valoriza demais. Deus vai lá e te cata, Deus vai lá e te busca da forma dele. Versículo 10: vós sois as minhas testemunhas. Quem está dizendo isso não é esse pastor. Vós sois as minhas testemunhas. Quem está dizendo isso não é a pastora, não é essa igreja, não é um livro escrito por mim. Vós sois as minhas testemunhas. Entenda. Entenda de uma vez por todas que você tem valor para Deus de ser testemunha dEle. Testemunhar os seus feitos, testemunhar a sua glória, testemunhar o seu poder, testemunhar a sua salvação, a sua transformação. Entenda. Quando Deus te diz: tu és meu, Deus está dizendo: tu és a minha testemunha. Que testemunho nós temos dado da presença de Deus em nossas vidas? Mas Deus continua dizendo: tu és meu, tu és minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi. Não pense que você escolheu servir a Deus. Deus te escolheu primeiro. Não foi você que aceitou a Jesus. Jesus foi quem te aceitou primeiro. Jesus é tudo de bom e nós éramos tudo de ruim. Jesus é tudo de bom e nós éramos tudo de ruim. Então quem tinha que aceitar era Ele. Ele nos aceitou primeiro. O meu servo a quem escolhi, para que os saibais e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim não há Deus, Deus com D minúsculo, antes de mim não há Deus, nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha o valor que você tem para Deus, de anunciar: não há outro Deus além do nosso Deus. E ele continua: versículo 11, eu sou o Senhor, não com S minúsculo, não abreviado SR ponto, mas Senhor com S maiúsculo. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Entenda porque que a palavra de Deus nos ensina sobre a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Criador; Deus Filho, Salvador. Jesus estava falando aqui com Isaías como Deus, e eu sou o Salvador. Salvador é Jesus Cristo. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois, de novo, as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Eu espero que você tenha compreendido nessa mensagem o que foi preciso acontecer, e ainda está acontecendo, para que Deus possa olhar para você como olhou para Jacó, Israel, e dizer: tu és meu.
Somos do Senhor porque estávamos longe e Ele nos chamou. Somos do Senhor porque víamos e não víamos, ouvíamos e não ouvíamos, e Ele nos chamou. Somos do Senhor porque temos valor de ser testemunhas enquanto vida tivermos sobre a face da terra. Testemunhar os feitos do Senhor, testemunhar que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, testemunhar que só há um Deus verdadeiro e todo-poderoso. Pergunto para quem está do seu lado, olhe para ele, fica olhando no olho dele, no olho dela, e diga assim para ele, pergunte: e aí, cabeção, entendeu? Ou quer que o pastor desenhe? Diga para ele, se quiser que o pastor desenhe, ele desenha, que ele é desenhista. Diga para quem está do seu lado, cabeção, entenda de uma vez por todas que você é propriedade de Deus. Amém?